Sejam todos bem-vindos ao Greencast, o podcast da Green Bag Brasil que fala sobre sustentabilidade. Eu sou o Gustavo e hoje a conversa é com Leandro Moura da Silva, administrador, mestre em administração pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e coordenador do curso de marketing da Faculdade CDL. Ele pesquisa temas ligados à gestão de resíduos e participação popular. Olá, eu sou Thalia e nesse episódio nós vamos receber um convidado super especial, o professor Leandro Moura. Leandro, seja muito bem-vindo e a nossa conversa é contigo hoje, hein? Leandro, é um prazer ter você aqui conosco. A gente queria entender um pouco, principalmente sobre o que te levou a estudar, né, sobre sua pesquisa no mestrado sobre coleta seletiva, né, trazendo mais para o lado da sustentabilidade. Olá, Gustavo. Olá, Thalia. É um prazer, né, uma satisfação estar podendo contribuir aqui com o projeto da Greenbag, tá? E o que me motivou a estudar a sustentabilidade foi sempre essa preocupação, né, com o consumo, né, exagerado, que leva também a uma produção exagerada, né, e o consumo de matérias-primas, né? Então, o que me levou nesse momento foi o quê? Foi entender como esses materiais, né, que poderiam ser reciclados, estavam voltando, né, para esse começo da cadeia produtiva. Então, esse foi um dos motivos que me levaram a focar, né, na dissertação do meu mestrado sobre o tema sustentabilidade e mais específico sobre a coleta seletiva. Perfeito. Então, conta um pouco sobre a sua dissertação, sobre a sua pesquisa, como funcionou, né? Você falou um pouco da sua motivação e como foi ele pincelando um pouco para a gente como foi essa pesquisa. Pronto, assim, a princípio a gente tinha um entendimento, né, de mensurar, né, o quantitativo que esses programas estavam, né, que existe em Fortaleza, no caso mais específico, era o Ecoenel, né, o quanto ele arrecadava, né, de material, né, mês, ano e tudo, fazer esse trabalho. Porém, nós tivemos uma dificuldade durante a execução do projeto e nós mudamos a temática. Então, quando nós mudamos, nós fomos entender a participação popular das pessoas em programas de coleta seletiva. Perfeito. Por que esse tema? Porque nós identificamos um gap de estudo onde nós vimos uma informação de que o número de programas, né, de projetos de coleta seletiva e de postos no Brasil tinha aumentado. Porém, a quantidade que era arrecadada nesses postos não subia ou estagnava. Então, isso chamou a atenção. Como é que nós temos uma grande quantidade de postos de coleta e não temos uma melhoria na destinação desses materiais? Então, esse foi o intuito. Então, a partir desse momento, nós entendemos o seguinte: é, tem um gap aí entre os principais agentes. Quem são? Um deles são as pessoas. Então a gente nós procuramos entender por que que as pessoas participavam ou não de programas de coleta seletiva. Então, para isso, nós fizemos, né, elaboramos um questionário onde foram, né, aplicado a quase 600 pessoas, tá? Para que a gente pudesse ter uma boa quantidade, né? Uma boa relevância, até metodológica para a pesquisa. E nós observamos alguns fatores, né? Que tipo assim, a educação não era um principal fator, né? Então, no final da pesquisa, nós observamos assim, que tinham fatores operacionais, tipo, como dia da semana, a não informação, né? Não saber que tipo de produto, né, que podem ser descartados, como descartar, tá? E alguns fatores foram descartados, como a questão de renda, educação também foram descartados na pesquisa. Então, no final, nós vimos o quê? Que nós tínhamos fatores ligados à educação ambiental, né, o desconhecimento, né, a fatores operacionais, tá, da como é que se diz, da coleta, de como funcionava, que impactavam no acesso das pessoas ou na adesão das pessoas aos programas de coleta seletiva. Perfeito, Leandro. Leandro, por que que ainda é tão difícil envolver as pessoas na coleta seletiva? Será uma falta de conscientização das pessoas ou alguma outra coisa?
Rapaz, o que nós observamos é o seguinte, né? O processo ele é meio que mecanizado, né? Então, Sim. é uma grande crítica que é feita, por exemplo, quando você pega ali os dispositivos, né? Tipo, azul, verde, onde tem... Então, assim, praticamente é uma coisa mecânica e que nem todo mundo entende todo o processo vamos dizer assim, né? Da cadeia produtiva, né? Não entende o quanto ela está contribuindo. Então, eu vejo isso como uma grande dificuldade na hora da separação. Porém, eu acredito assim que iniciativas, né, por exemplo, em São Paulo, num dos apartamentos que eu tive a oportunidade de passar um tempo, então, por exemplo, dentro do próprio prédio tem contêineres onde são separados papelão, plástico e vidro. Então, um morador, ao separar, ao destinar o seu lixo, ele já traz esses materiais separados e já passa uma pessoa fazendo a coleta e destinando isso para o prédio. Então, dentro do próprio prédio. E depois vem uma empresa, né, em determinado momento, e faz essa coleta. Então, iniciativas desse tipo, elas mostram o seguinte, que as pessoas, sim, elas engajam, né, a partir do momento que tem um suporte, vamos dizer assim, mais adequado, mais conveniente, para que e uma orientação, né? Então, por exemplo, quando nós chegamos no condomínio, o primeiro descarte que nós fizemos, realmente fizemos errado, né? E a pessoa responsável por essa coleta chegou e nos orientou. Ó, você faz assim, 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 deu um manualzinho de quais produtos, de como descartar. Então, veja, isso facilita todo o processo e para o prédio isso contribuía no quê? Né? Além de estar fazendo esse benefício para o meio ambiente, eles também estavam reduzindo o valor do condomínio, dos moradores, ou transformando esse valor que era arrecadado através dos produtos que eram descartáveis, dos materiais descartáveis, e transformando isso em alguma melhoria para o condomínio. Então, eu acredito o seguinte, que tendo realmente assim um amparo, né, mais adequado, as pessoas sim, elas participam, né, mais efetivamente e se engajam nos programas de coleta seletiva. Leandro, e ainda sobre o engajamento, participação das pessoas. Hum. O que mais influencia esse engajamento, ou até mesmo a falta dele? Rapaz, um dos pontos, às vezes, assim, né, que nós observamos foi o seguinte: as pessoas têm dificuldade de separar esse material dentro de casa. Um dos fatores é que elas desconhecem, né, que materiais podem ser descartados e como faz o descarte, por exemplo, o descarte de óleo. Né? Como é que faz esse descarte? Hum. Ah, eu lavo ou não lavo a embalagem? Por exemplo, aquela embalagenzinha do frango, que é um plásticozinho, a embalagem do arroz. Eu descarto isso? É aproveitado? Não é? Então, assim, às vezes há realmente uma desinformação, né, em relação a que materiais podem ser descartados, né, para reciclagem, e também a questão do espaço físico. Né? Então, por exemplo, a pessoa não tem um espaço destinado para separar a garrafa PET, separar o plástico, separar algumas coisas dentro da casa dela. Então, isso já dificulta, principalmente Sim, assim, se for material orgânico, né? Por causa do mau cheiro, né? Ao longo do tempo, esse sim. tipo de coisa. E também, assim, a incerteza dos dias da coleta, né? Sim. Então, tem aí alguns fatores que impedem realmente, né, que dificultam um pouco esse processo dentro da própria casa. Aí, se você somar, né, que a pessoa passa o dia trabalhando, que às vezes a coleta, né, a coleta seletiva, quando tem, né, ela passa num momento em que a pessoa não consegue deixar, ou se ela coloca na rua e vem um bicho e destrói, ou vem alguém e mexe no lixo, né, tem um problema com o catador, né, que aí já é outro, né, outro ponto aí bem específico que precisa ser tratado, né, com mais calma, porque já existe esse atrito, né? Então assim, tem vários fatores, né? Então eu vejo assim, algumas pessoas realmente hoje têm essa consciência, né, na hora de comprar, já começa na compra, né, através de produtos ou marcas que tenham pouca embalagem ou que usem embalagens, né, que sejam degradáveis, né? Existe sim essa preocupação e mantém esse processo dentro de casa, né? Mas ainda é um desafio, né, para o processo, vamos dizer assim, num todo, para os agentes, fazer essa separação dentro de casa. Perfeito, Leandro. Uma boa ideia de engajamento é justamente como você falou no condomínio, né? Ali você diminuir ou ter algum incentivo. Até a gente recebeu a doutora Fabíola que falou justamente disso. Que uma forma de ajudar empresas e conscientizar pessoas é você trazer para o bolso. Uhum. É uma excelente forma, uma excelente estratégia para a gente juntar e engajar essas pessoas.
Só te complementando. Uma das ideias, né, que nós vimos foi o seguinte. Por exemplo, fora, né, por exemplo, a gente pegou alguns exemplos dos Estados Unidos, por exemplo, a coleta de lixo ela é paga, Uhum. né? Então, a reciclagem ela entra como uma ferramenta para fazer o abatimento desse valor. Sim. Então, as pessoas se engajam, né, Sim. no processo porque realmente aí está doendo no bolso, né? Aqui, quando, né, teve aqui a cobrança da tarifa do lixo, aí eu disse, poxa, será que vai, né? Primeiro assim, né, a questão da legalidade ou não da tarifa do lixo, eu não tô aqui para, a gente não está aqui para discutir isso, mas assim, Sim. se isso ficar, né, vai se estender, né, como é que isso vai proceder? Aí, será que, mas, né, parece que está suspensa, né, eu não sei, né, realmente em que passo tá, mas talvez seria aí já um caminho para ajudar dentro desse processo aí de Até engajamento. porque mexer no bolso é um ponto fraco, né? Na maioria das pessoas. Com certeza, isso é verdade. Justamente. Justamente, a tarifa do lixo, né, entrando nesse assunto, é algo positivo para conscientizar as pessoas, mas sendo ali de uma maneira melhor arquitetada, Uhum, consegue ali servir mais, uhum, né? Como, por exemplo, na Suíça, você praticamente corta as caixas de leite, a massa, porque você paga por saco de lixo. uhum. Então, as pessoas, elas dividem o lixo e elas ainda cortam para poder caber o máximo possível dentro dos sacos, né? Então, eu acho bem legal. É uma ótima estratégia para fazer as pessoas É, se é conscientizarem. uma mistura aí, né, que a gente fala assim, né, você tem aí a questão da lei, né, nós temos aqui a nossa lei, ela é uma lei muito forte, né, ela é uma lei muito, muito bacana, né, um dispositivo muito bacana, e a questão também da conscientização, né, então quando você tem esses dois dispositivos, né, você tem uma efetividade maior, por exemplo, no Canadá, os apartamentos eles têm incineradores, né? Eles têm espaço para coleta, né? Para destinado à coleta seletiva, né? Os moradores eles são orientados e punidos, né? Caso não faça o descarte errado, produto com, né? Que vá com mau cheiro ou com resto, então não pode, tem que ser correto. Então, quando você tem também esses dois fatores, isso ajuda também muito, né? Na adesão, né? Do processo de coleta seletiva. Perfeito, Leandro. Professor, trazendo para cá, para nossa localidade, Uhum. tu pode me dizer o que tem funcionado aqui em Fortaleza, em outras cidades, e também o que tem deixado de funcionar? Rapaz, aqui em Fortaleza, assim, né, já faz um bom tempo que eu moro no Eusébio, né? Então, assim, no Eusébio tem, né, assim, né, eu já com um caminhão que era às terças-feiras, porém durante o período da manhã, né? Então, assim, mas o caminhão, quando eu tinha a oportunidade de ver, sempre estava bastante cheio, né? Você via as pessoas engajando, as pessoas colocando o lixo lá naquele momento que, por exemplo, naquele dia era o dia que não tinha coleta, Uhum. né, a coleta normal do lixo, né? Então, era um dia mais específico e realmente eu vi funcionar. Por exemplo, aqui em Fortaleza, assim, é uma grande dificuldade, assim, eu não vejo, né, assim, a questão da divulgação, né? Então, assim, nesse momento, assim, eu desconheço esse processo, né, se está tendo ou não está tendo, porque, assim, não há uma divulgação, vamos dizer assim, mais efetiva. O que eu vejo é que tem, assim, ainda os pontos, você vê os pontos ainda bem movimentados, né, principalmente empresas, pequenos comércios que estão lá, né, deixando esses materiais, mas assim, em termos dessa coleta, né, tem agora o caminhão, né, que vai começar, né, a passar, né, mediante você agenda e ele vem passar. Acho isso uma iniciativa muito positiva, porque as pessoas conseguem descartar materiais que são mais difíceis, tipo uma cama, um sofá, uma geladeira, que isso ia Muito bom. diretamente para o meio ambiente. Então, assim, né, essas iniciativas, né, como essa que está tendo aí vamos dizer assim, um engajamento de comunicação, né? As pessoas ficam sabendo, então, poxa, bem legal. Agora vamos ver como é que é isso na prática, né? Como é que vai ser essa operação, porque às vezes é tão complexo, por exemplo, você quer podar uma árvore, né? Fazer o processo correto. Poxa, tem uma burocracia imensa dentro desse processo. Aí a pessoa vai lá, faz de qualquer jeito, descarta de qualquer jeito, aí você vai tendo aí esse processo aí bem dificultado, né? Por isso que é importante a comunicação, para Demais. conscientizar as Uhum, pessoas, principalmente assim, por exemplo, dia da coleta. uhum. Qual é o dia da coleta? A É, pessoa não sabe. A justamente. pessoa se mudou agora, por É. exemplo, o senhor falou no Eusébio. Estamos aqui em Fortaleza, vou morar no Eusébio. Pronto. Aí eu não sei qual é o dia da coleta lá. Se tiver essa comunicação Sim. mais
né? Precisa, eu acho assim que o grande fator para qualquer, vamos dizer assim, projeto, ele ser viabilizado é o quê? É a praticidade e a clareza na comunicação. Então, quanto Sim. mais prático, mais óbvio ele for, por quê? Porque eu tenho que entender o seguinte, que as pessoas, elas, tipo assim, em algumas pesquisas que nós vimos, assim, tem uma pergunta assim, é, o, o que é que você pensa do lixo? As pessoas só querem descartar o lixo. Uhum. Então, você tira aí que não há uma preocupação, pronto, eu quero não é nem descartar, eu quero me livrar do lixo, Sim, né? Então, se livrar, você De joga qualquer jeito. na casa do vizinho, você É. joga no meio da rua, você joga pela janela do carro. Então, veja, isso. não há uma preocupação. Então, se já tem essa dificuldade, então, assim, quando você traz algo que seja claro, prático e que as pessoas vejam realmente, assim, a efetividade da coisa, aí, aí vinga, né? Aí Uhum. realmente você vai ter aí um engajamento, uma participação das pessoas de uma forma até inesperada. Agora, Sim. dificuldade, burocracia, fica fora do prazo, não atende à expectativa, a dificuldade de você chegar até o ponto para fazer o descarte correto. Outra coisa também é que uma dificuldade do setor. O valor pelo material deixado é muito baixo, então isso, né, traz para as pessoas uma sensação assim: "Ah, cara, isso é muito pouco, isso Não vale a pena. não vale a pena", né, então isso é uma dificuldade que também tem, né, então, assim, é outro ponto a ser, né, a ser pensado, a ser trabalhado, né, e tem vários outros pontos também, né, para trabalhar. E Perfeito. qual o papel da educação ambiental nesse processo? Porque a gente sabe que a educação é importante, né? Desde bebezinho, criança, Sim. até a fase madura da pessoa, a gente sabe que a educação é importante. E qual o papel da educação ambiental nesse processo? Rapaz, hoje, assim, nós estamos vendo aí um movimento do ESG, né, dentro das empresas, né, tá tendo essa mobilização total, muito grande, né, mas eu vejo assim, eu acompanho, né, esse processo, assim, apesar de ainda ter sido na época muito novo, desde a época 92, né, quando teve aqui no Brasil, né, foi um tema, assim, que me chamou muita atenção, né, essa preocupação com o meio ambiente, porque eu, assim, uma questão pessoal, né, eu sempre pensei assim, se todo ano a meta da empresa duplica, triplica, vai chegar uma hora que não tem mais para quem a gente vender ou não vai ter mais matéria-prima. Eu sempre fiquei com aquela assim, não tinha uma, Uhum. vamos dizer assim, uma base científica, não tinha, né, algo assim tão concreto na minha cabeça. Mas eu sempre tive essa preocupação. E desde a Eco 92, isso foi interessante, por quê? Porque movimentou a Feira de Ciências da escola. Eu fiz um trabalho sobre a questão da sustentabilidade, eu acho que era até sobre águas, né? Não vou lembrar Uhum. muito tempo. Mas, enfim, foi bem bacana. E eu vejo assim que isso está numa crescente dentro das escolas, né, vamos dizer assim, esse foco maior na questão da sustentabilidade está maior dentro das escolas, está dentro das empresas. Essa nova geração, né, a geração Z, ela vem com algumas características na qual a questão ambiental também está muito presente Sim. dentro dessa geração, né? Por exemplo, eu vi agora uma pesquisa que essa geração é a que menos está consumindo álcool, né? Então você já vê uma preocupação com a saúde, uma preocupação com o bem-estar, né? Então você já vê aí algumas questões que nas gerações passadas não tinha. E isso com esse reforço da educação ambiental, né? Seja dentro da escola, seja no ambiente de trabalho, seja pelas próprias, né, pelo próprio governo, trazendo essas informações, isso vai ajudar nesse processo, principalmente na questão da informação. Então, se eu tenho informação e sei qual é o meu papel dentro desse processo, isso fica mais fácil do que dizer, olha, o vidro vai na lata X, o papel vai na lata Y. Porque isso é mecanicista, você não sabe Sim. o seu papel, né, o que você está contribuindo. Então, quando a pessoa ela recebe uma informação de que quais são os materiais que ela consegue reciclar, quais são os dias da coleta, ela vendo o papel dela dentro dessa cadeia produtiva, aí sim, aí o papel da educação ambiental, ele se fecha, ele se cumpre, levando essa pessoa a participar. Uhum. Perfeito, Leandro. A gente queria, inclusive, infelizmente já conduzindo para o final do nosso episódio, algumas dicas práticas que você daria para quem quer começar, né, olhar a vida de um meio mais sustentável e fazer essa coleta de forma assertiva. Assim, dentro de casa, né, a gente pode começar pelas coisas mais básicas, por exemplo, garrafa PET, né? Então, separar a garrafa PET, né, outra também, né, as embalagens,
né? Por exemplo, tem muita embalagem aí que pode ser reciclável, as garrafas de vidro, né? A questão do descarte do óleo, que ainda é bem complicado, mas dá para fazer sim, né? Separar numa garrafazinha de vidro grande, né? E vai juntando e depois faz o descarte correto. Sim. Vários pontos da cidade tem a coleta da pilha, né? Por exemplo, nas faculdades tem, em alguns estabelecimentos tem, né? Tem até o descarte de celulares, né? Por exemplo, se você levar em algumas lojas aqui, tem o descarte, você consegue descartar por causa da bateria, né? Então, eu acho assim, a gente pode começar pelo mais básico, né? Por exemplo, o que está ali no nosso olhar, né? Tipo, principalmente a questão do plástico, né? Por exemplo, as garrafas PETs, garrafas de vidro, né? Algumas embalagens de produto, isso aí já ajuda demais, né, dentro desse processo, né, da sustentabilidade. Então, separar um espaço em casa, né, por exemplo, ter uma caixa mesmo assim, de papelão onde você vai botando, vai acondicionando para ter um quantitativo maior ou levar até o ponto, né, mais próximo, né, para você descartar, que aí você pode juntar vidro, como, né, lâmpadas, né, que vão queimando e você levar para esses pontos, né, porque hoje é LED, né, então tem material Hum. eletrônico, né, então tem vários outros componentes. Então, acho que seria isso, né, e se informar, né. Perfeito. Professor, sobre o seu trabalho, onde é que a gente pode saber mais dele, se informar? Ah, sim. A minha pesquisa ela está na página do programa de pós-graduação da UES, no PPGA, né? Procurar lá pelo ano de 2019, né? Então ela está lá. Então o tema é a participação popular em programas de coleta seletiva, né? O título Muito lá bom. da pesquisa, né? Então quem quiser dar mais uma lida, quiser ter mais adquirir mais um pouco aí de entendimento sobre essa parte, a gente trouxe lá várias análises que contribuem, né, de fatores que contribuem e fatores que dificultam a adesão nesse processo, né, da coleta seletiva. Perfeito. E Leandro, vocês, desculpa, Thalia, e você, só dar um recadinho aqui pro pessoal que é muito importante, para quem está nos acompanhando e quiser ler desse documento, é importante até mesmo para aprender sobre coleta seletiva e tudo mais, essa vibe aí de sustentabilidade que tem muitas pessoas que ainda não estão ligadas nesse tema, né? Adiante, perfeito. Thalia, perdão mais uma vez. Perfeito. Leandro, antes da gente finalizar nosso episódio, eu queria saber o seu olhar sobre o Porto do Pecém, né, que está tão visado. Está tendo várias iniciativas justamente voltadas a energias renováveis, transição energética, enfim, que você sabe que você pode falar do seu ponto de vista sobre o Porto do Pecém e também sobre, trazendo um pouco para outro ponto, sobre a coleta nas praias, né? Que a gente vê muitos jovens, como você falou, se mobilizando para tirar o lixo dos mares, conscientizar as pessoas, enfim. Sobre o Porto do Pecém, né, assim, eu não tenho, né, assim, muito conhecimento sobre lá. Eu sei que, assim, a questão da energia renovável, né, principalmente a questão da energia eólica lá, praticamente, assim, né, onde tem as grandes empresas, onde estão lá direcionadas e tudo. E eu vejo, assim, o momento que a gente vive, né, da questão das transições, né, por exemplo, a gente está vendo aí o carro elétrico, né, então o carro elétrico está chegando, ainda tem algumas dificuldades, né, que é justamente isso, a questão da transição, como também outras energias, como a energia eólica, né, que tem a questão, né, tem também um impacto ambiental, né, a energia solar também, né, por exemplo, as fazendas também, elas trazem impacto, mas veja, a gente está num processo de transição, né, e onde está realmente assim havendo uma maior preocupação em relação ao consumo, né, de combustíveis fósseis e a busca por novas energias e principalmente a questão das energias renováveis. Então a gente já vê avanços, por exemplo, nas placas solares que têm uma maior efetividade, não tanto, mas a gente já vê uma redução de custo, uma facilidade para que as pessoas possam estar aderindo, né, às placas solares, né? A gente vê uma maior eficiência das baterias também, né, que é uma dificuldade. Isso já ajuda bastante aí nesse processo, principalmente dos carros, né? Então eu vejo que dentro dessa pegada a gente ainda está numa fase ainda de transição, né? Ainda tem muito consumo do combustível fóssil, mas em que vamos dizer assim, né, as empresas, né, e os governos eles estão com foco aí nessa mudança. Em relação às praias, né, a gente tem a dificuldade porque as praias elas coletam, principalmente durante a chuva, todo
o material jogado errado, descartado errado, que vai para dentro dos esgotos, que vai para dentro desses canais, então ela vai sofrer um pouco mais, né? Por exemplo, você vê aí, às vezes, as praias tudo interditada, né, nesse período de chuva, devido a essa quantidade de material, até mesmo, né, um mau cheiro, né, assim, que fica bem característico, devido à grande quantidade de sujeira, de lixo, de dejetos que vem durante esse processo, né, durante as chuvas, né, que são todos descartados no mar. Então, daí a importância das pessoas, o quê? Não jogar o papel na rua, não descartar, até porque, assim, isso vai causar enchentes, vai causar um entupimento lá dos bueiros, vai causar muita coisa. E a gente vê, assim, é um desafio, né, porque além desse processo natural, por exemplo, as marés vão trazer o lixo de outra parte do mundo que vão bater em algum canto e fica, né, dentro desse processo, e você vai ter os animais aí sendo penalizados, né, durante, né, pelo consumo, então ficando preso, né? Então, realmente, assim, tem que haver uma preocupação maior em relação, né, aos mares, né, às praias, em relação à questão do descarte do lixo, né? Por exemplo, dia de domingo, né? Muita sujeira, os eventos na praia, né? Por exemplo, a Sim. quantidade de lixo, né? Assim, é um negócio assim absurdo, tá certo? Tem todo o processo, você vê assim, né? Uma limpeza quase que de imediata, mas será que foi tudo mesmo coletado? Será que não foi, né? Um pouco caiu aí dentro d'água, Verdade. né? Então, assim, ainda precisa ser revisto. Difícil, né? Sim. É uma luta bem grande, né? Um processo bem complexo, mas que precisa continuar, né? E toda hora sendo reforçado no dia a dia. Perfeito, Leandro. E é isso. Chegamos ao fim, infelizmente. Papo muito bom com o professor Leandro, mas tudo que começa, infelizmente, termina, né? Isso. Então, ficamos por aqui nesse episódio do Greencast. Greencast, o podcast que fala sobre sustentabilidade. Então a gente fica por aqui, encerramos nosso episódio. Desde já eu quero pedir a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem nosso YouTube, que é onde está indo os nossos episódios. Temos uns planos, não sei se imediatos, mas temos uns planos de ir para outras redes sociais, como Spotify. Mas é isso, são coisas futuras que vocês saberão futuramente. Mas a gente fica por aqui, queremos agradecer a presença do professor Leandro. E muito obrigado, professor, e até mais, pessoal. Obrigado, Leandro. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar participando e estar contribuindo aí, né, também para o programa de vocês. Desejo todo sucesso. Obrigado. Obrigada. Obrigado.